peoples! Aqui é Ana Luísa do MD Books e eu espero que esteja tudo lindo aí com vocês. Sejam muito bem-vindos a esse canal maravilhoso, que nem o país que a Alice visitou. Sim, cheia das referências hoje. E hoje eu vim falar de um livro que vocês pediram muito no Instagram para que eu trouxesse resenha dele pra cá. Então eu trouxe, né, porque aqui vocês falam, eu mando, gente, assim que funciona. Então hoje eu vim falar de Ecos, da Pam Munhoz Bryan. Antes de mais nada, se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para ficar por dentro de todas as novidades que vai estar rolando por aqui. Deixa nos comentários se tu já leu esse livro, se tu quer ler, o que tu achou da resenha. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês. Curte o vídeo pro YouTube saber que tu gosta dos meus vídeos, porque eu sei que tu gosta, tu também sabe, tu só ainda não admite, mas tu gosta, tu sabe disso. E vai lá seguir no Instagram, tem a página do canal também, a gente vai estar tudo linkado aqui na descrição, tem vários spoilers, várias dicas incríveis para vocês lá, não percam. E o link do livro também vai estar na descrição para quem quiser adquirir ele, tá bom? Então vamos começar a falar desse livro que foi uma das minhas últimas leituras e o qual eu estou completamente apaixonada nesse momento. Meu novo xodó da vida é Ecos. Então, gente, Ecos foi publicado pela Dark Side Books em 2017, a autora é a Pam Munhoz Bryan, e ele ganhou o prêmio, que eu não sei falar o nome do prêmio, então eu vou ler pra vocês. Vencedor do prêmio Newbery Honor Book. Nunca que eu vou decorar esse nome, gente, sinto muito, então é isso, tá? Realidades, aí a gente vai ler o nome do prêmio. E, gente, esse livro aqui, então ele tem como pano de fundo a Segunda Guerra Mundial, que vocês sabem que é um assunto que eu amo ler, que eu amo estudar sobre. Só que, gente, quando eu ganhei esse livro aqui, eu não sabia nada sobre ele, nada. Então eu não sabia que tinha, assim, a Segunda Guerra como pano de fundo e eu demorei muito pra ler esse livro desde que ele chegou lá em casa. Ah, nem comentei, eu tô com um cenário diferente aqui, mas é que quem assistiu o último vlog do canal e quem tá assistindo lá os stories do Instagram sabe que eu tô passando tempo aqui na minha avó, então por isso que o cenário tá diferente, que eu tô aqui na casa dela. Mas recapitulando, tá? O livro tem a Segunda Guerra Mundial como pano de fundo e muito, muito, muito amor por música, gente, muito amor por música, sabe? Então, assim, a gente vai ter um instrumento musical que ele vai tocar a vida de muitas pessoas ao mesmo tempo. Não exatamente ao mesmo tempo, mas a gente vai ver diferentes formas que eles tocaram, que ele tocou, né, a vida dessas pessoas. E já eu explico um pouco melhor isso pra vocês. Falando um pouco mais da estrutura do livro antes, ele tem 366 páginas e ele é dividido em capítulos. E os capítulos, gente, eles são super rápidos, super fluidos. São poucas páginas de cada capítulo, eu não sei vocês, mas eu prefiro muito livros assim, sério, eu acho que a minha leitura rende muito mais, sabe? Então, os capítulos são super fluidos, super rápidos de se ler. Essas edições da Dark Side, né, tem até fitinha pra gente marcar as páginas, eu amo tanto, tem até fitinha pra gente marcar as páginas que a gente tá, né, eu gosto muito disso. Então, basicamente, essa estrutura do livro. Falando um pouco mais da parte do instrumento que eu disse que ia explicar pra vocês, aqui a gente vai ter 3 histórias, tá? Como se fossem 3 contos. Realmente, né, são basicamente 3 contos, porque são 3 histórias que, enquanto a gente vai lendo, a gente não percebe que elas vão se ligando, sabe? Mas a primeira história, ela se passa na Alemanha, e todas elas se passam no período da Segunda Guerra. Então, nessa primeira história que se passa na Alemanha, a gente vai conhecer o Frederick, e ele tem um problema físico, não exatamente uma deficiência física, ele tem uma mancha de nascença no rosto, que é uma mancha, assim, muito diferente, e as pessoas não entendem o que é aquilo. Então elas passam a meio que ter nojo do Frederick, sabe? Então ele não convive bem com outras crianças, ele tem vergonha dele mesmo, assim, dessa parte dele, né? Mas ele é apaixonado por música, o pai dele é professor de música e ele toca, né, vários instrumentos e ele quer ser maestro, ele quer muito ser maestro. E quando ele começa a escutar, assim, os sons
ele pode estar numa floresta, ele escuta os sons e ele começa a mexer as mãos como se ele tivesse, sabe, organizando uma orquestra. Então as pessoas olham isso e acham ele doido, sabe? Então acaba que as pessoas não se dão muito bem com ele por conta disso. Ele não se dá muito bem com as pessoas por conta disso. Mas o que vai acontecer é que o pai do Frederick, ele é muito contra o nazismo. E todo esse período, né, da Segunda Guerra e toda essa frustração que ele passa, ele encontra uma gaita. Ele encontra numa floresta, assim, uma gaita no horário de almoço dele, do trabalho. E essa gaita, ela tem um som muito especial. É um som como se fossem vários instrumentos juntos, sabe? E todo mundo percebe que essa gaita é especial. Só que acontece um certo fato nessa história do Frederick, que ele tem que se separar dessa gaita, sabe? E quando ele se separa dessa gaita, a gente vai pra outra história, sabe? Cada vez que isso acontece, a gente vai pra uma outra história. E essa dos irmãos, do Mike e do Frank, se passava na Filadélfia. E a da Ivy, na Califórnia, no sul da Califórnia. Ela é de uma família, ela, o irmão dos pais, e o irmão foi pra guerra. Então ela e os pais, e eles estão sempre se mudando. Ela não consegue criar laços, então eles veem uma oportunidade que talvez seja a última vez que eles se mudem. E várias coisas vão acontecer perante isso. A Ivy, ela é uma criança que ela não entende o sentido de ter uma guerra, ela não entende o sentido das pessoas estarem guerreando, sabe? Todos eles aí, eles são, né, de certa forma, são crianças e eles não entendem por que essa guerra tá acontecendo e por que de certa forma, eles também estão sendo afetados por essa guerra, sabe? Sendo que eles não são a favor disso. É uma coisa que nos mostra muito, nem todo mundo é a favor de uma guerra. São poucas as pessoas, na verdade, que, eu queria que acontecesse uma guerra. Mas quando acontece, todo mundo acaba sendo prejudicado. E as crianças não saem ilesas disso. Esse livro nos mostra muito, 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 muito isso. É muita representação nesse sentido. E todas essas histórias, elas têm um final que abala o nosso coração, gente. A história do Mike e do Frank, nossa, eu tive que parar de ler e tentar digerir o final daquela história. E o mais incrível
é que esse livro ele tem um quê fantasioso. Ele tem, por fora dessas 3 histórias, ele tem uma 4ª história, que fala sobre todo o começo dessa gaita, sobre como ela foi criada, por que ela é diferente. E isso é um quê fantasioso na história que deixa a gente um pouco mais conformado, sabe, com as coisas que vão acontecendo. Até porque o final dessa 4ª história nos explica muito sobre o final das outras, sabe? E a gente vê como essa 4ª história, né, que é meio que inclusa nisso, pra mostrar por que a gaita chegou no Frederick e como ela foi criada e tudo mais, que é uma história mais fantasiosa. Essa história ela nos mostra como que todas as outras histórias se interligam, sabe? Como que a Ivy, que descobriu sua paixão pela gaita, se interliga com a história do Mike. Cada uma se passa em um ano diferente. Até porque quando o Frederick se separa da gaita é quando a gaita chega no Mike. Quando o Mike se separa é quando a gaita chega na Ivy. E, gente, nossa, assim, é um instrumento, literalmente um instrumento, que ele toca essas vidas de uma maneira muito diferente. São todas vidas que precisavam ser tocadas. Eram pessoas que precisavam daquilo, sabe? Elas precisavam de uma esperança, aquele fiozinho de esperança que a música coloca na nossa vida era exatamente o que aquelas crianças estavam precisando. Elas precisavam de esperança em meio a uma guerra mundial, que elas não queriam que estivesse acontecendo, mas ninguém sai ileso. Então, nossa, é uma história muito, 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 muito incrível, gente, sério. Eu não sei por que eu demorei tanto pra ler esse livro, né? Porque o que eu sabia, que eu tinha visto outras pessoas falando, ninguém nunca tinha me dito dessa parte da guerra, dessa parte das crianças. E é por isso que eu tô fazendo tanta questão de falar dela aqui pra vocês. Porque ninguém nunca tinha me dito isso. Tinham falado que era um livro de fantasia, que era tipo Irmãos Grimm, essas coisas assim. E, gente, é muito mais do que isso. Esse livro é muito mais do que a parte fantasiosa dele, sabe? Eu acho que essas partes mais realistas, essas 3 histórias mais realistas que ele tem, são histórias que nos agregam tanto mais do que essa de fantasia, que eu acho que essa que é mais fantasiosa, né? Que eu acho que a gente tem que sim falar delas. Gente, ninguém sai ileso de uma guerra. Ninguém sai ileso. Não importa a idade que tu tenha, tu não vai sair ileso de uma guerra mundial, sabe? Nossa, o Frederick é a maior prova disso. Talvez por ele estar ali na Alemanha, né? Ele estar ali no foco da coisa. Mas, gente, ninguém sai ileso, sabe? Não, é uma coisa muito fora. A gente pedir uma guerra, pessoas que querem guerra, é uma coisa muito fora. É uma pessoa que eu acho que só pensa em si, porque não importa, ninguém vai sair ileso. Não interessa o lugar que tu esteja, se a guerra tá ali, se o teu irmão, que nem o irmão da Ivy, é um soldado na guerra, se ela tá ali, ninguém sai ileso, sabe? E, nossa, gente, é um livro que, assim, ó, é de chorar em algumas partes. Tu tem que tomar fôlego, às vezes, pra continuar. Mas é um livro que tem tanta mensagem incrível, tem tantos focos incríveis essa história. Ela traz tanta emoção e um amor pela música que é diferente, sabe? Tu vê uma pessoa que, eu toco e, sabe, eu sinto amor pela música. As pessoas ali não é nem que elas tenham amor pela música, é porque a música, de certa forma, escolheu elas pra tocar, sabe? E, gente, isso é muito lindo.